E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022, que fala sobre energia solar. A questão diz o seguinte, ó: o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Então, a ideia aqui nessa questão é o seguinte: o aluno, para resolver esse problema, ele poderia pensar da seguinte maneira, e resolver de uma forma mais tranquila. Uma questão que envolve um conhecimento de geografia, além do conhecimento analítico ali da imagem e do gráfico. Para fazer então a resolução dessa questão, tu poderia ir direto para o gráfico, fazendo o seguinte raciocínio. É um gráfico de energia transformada, no caso a energia que vai ser produzida de eletricidade por dia. Mas essa energia produzida está ligada diretamente com a irradiância solar, a quantidade de sol que chega naquela placa naquele dia do ano. Então tu percebe que dia 10 de janeiro, em janeiro, tu tem um pico de energia, tu tem uma transformação de energia bem alto, isso indica uma grande insolação chegando nessa região. Aí à medida que tu vai indo para abril e julho, tu vai percebendo uma diminuição na produção de energia. Logo, uma diminuição na irradiância solar, no quanto de sol chega naquele lugar. E aí depois, ali para outubro, tu tem uma subida novamente dessa produção de energia. O que isso indica, então? Indica que muito provavelmente essa pessoa, ela mora num lugar onde em janeiro tu tem verão, tu tem uma grande incidência solar, e ali à medida que os meses vão passando, abril, julho, em julho, como tu tem a mais baixa incidência solar, significa que essa pessoa, nessa época do ano, essa pessoa está na estação do inverno. E se tu parar para pensar, o Brasil ele se encontra numa situação assim, onde em janeiro nós temos uma grande incidência solar, que é o verão, e no inverno, lá por julho, nós temos uma baixa incidência solar. Eu não estou dizendo que essa pessoa ela necessariamente mora no Brasil, mas ela mora numa região parecida com a região do Brasil. E o Brasil, se tu conhece um pouquinho de geografia, tu sabe que ele se encontra na região do Trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul. Ele se encontra próximo a essa região, beleza? Então, a resposta que tu tinha que dar é isso. É um lugar que tem as mesmas características de incidência solar ali, do Brasil, logo é um lugar que se encontra numa região parecida com a do Brasil, uma região do sul, e aí tem que ser ali Trópico de Capricórnio ou Círculo Polar Ártico. Como nós não temos a resposta do Círculo Polar Ártico, a resposta certa então acaba ficando a alternativa A, que é o Trópico de Capricórnio. Tá? Mas como eu disse, eu tentei ir por uma forma mais rápida, mais intuitiva para o aluno. É óbvio que fazendo a análise dessa figura mais a fundo, tu consegue chegar com mais clareza, Essa imagem, essa primeira imagem que a questão me deu, ela é para o dia 21 de dezembro, e essa imagem a gente consegue ver algumas coisas que ajudam a fortalecer essa resposta, que seria uma outra forma de analisar. O que acontece? Quando a gente está nessa época do ano, uma parte da Terra ela tem o verão, a outra parte da Terra ela se encontra no inverno, e isso vai influenciar diretamente no tempo do nosso dia e o tempo da nossa noite, o tamanho do nosso dia e o tamanho da nossa noite. A gente percebe o seguinte: nessa época do ano, a gente sabe que é a entrada, o início do verão no Brasil, por exemplo. E aí o que a gente consegue perceber? Como eu disse, o Brasil ele se encontra ali no Trópico de Capricórnio, A gente percebe o seguinte, olha o tamanho da quantidade de dia que nós temos nessa época do ano, para quem mora nessa região, e olha a quantidade de noite, Isso aqui seria o tamanho, digamos assim, da noite nessa região, certo? Então, noites menores, dias maiores. Então, além da incidência solar ser maior, o que eu quero dizer com incidência solar ser maior? O Sol ele tem uma inclinação mais perpendicular à superfície da Terra, indicando então uma grande potência por área, uma maior potência por área sendo emitida nessas regiões. Ou seja, é mais quente nessa época do ano aqui no Brasil, por exemplo. Agora tu observa lá no Polo Norte,
Trópico de Câncer, o que a gente consegue ver? Ó? No Trópico de Câncer, a noite ela é mais comprida e o dia ele é mais curto. Por quê? Porque nessa época do ano, eles, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós temos o inverno. E justamente o inverno ele é caracterizado por noites maiores e dias menores. Então, são essas duas coisas que influenciam, né? O fato dos dias e das noites terem tempos diferentes, e aí tu vai ter uma maior incidência solar, consequentemente uma maior transformação de energia, e tu também vai ter o quê? A incidência solar, que tem a ver com essa inclinação dos raios solares em relação à Terra, que é mais perpendicular no verão e menos, né, perpendicular no inverno, tá? Outra coisa também que a gente pode relacionar, outras informações interessantes, é o seguinte: os polos eu nem consideraria na questão. Por quê? Porque se tu lembrar da matéria de geografia, tu vai lembrar o seguinte, ó, nos polos a gente tem aquela história do sol da meia-noite, né? Que significa o que isso aí? Eles, durante meio ano, durante 6 meses do ano, eles têm uma incidência solar constante, ou seja, o sol aparece o tempo inteiro, e durante os outros 6 meses do ano eles não têm incidência solar, né? O sol não aparece, eles têm 6 meses de noite. E aí esse gráfico, o que acontece? Ele teria que ter uma incidência durante os primeiros 6 meses e nada nos outros 6. E a gente vê incidência solar em todas as épocas do ano, em todas as estações, então não daria para ser, ó. Se tu olhar nesse gráfico, o Polo Norte ele está sobre a noite, né? Então ele está nesse período de 6 meses de noite, e o Polo Sul, aqui embaixo, ó, ele está sobre esse período de sol, né? De 6 meses de sol. Justamente é o que a gente tem nessa situação. E o Equador também a gente poderia descartar ele, porque o Equador, como ele está bem no meio, né, da Terra, na linha do Equador, bem no meio do globo, ele tem basicamente dias e noites em tempos iguais, independente da estação do ano. A gente pode perceber aqui, ó, se eu fizer essas linhas traçando o dia e a noite, ó, tu vai perceber que a noite, ó, ela tem metade do tempo e o dia também metade do tempo. Basicamente o dia e a noite têm o mesmo tempo. E o que isso mudaria? Mudaria que o gráfico ele seria um gráfico constante. Todo ano tu tem a mesma incidência solar, basicamente então a mesma inclinação solar, e durante o mesmo tempo, tá? Então tu não tem dias mais longos ou dias mais curtos, né? O ano inteiro o dia ele tem o mesmo tamanho no Equador. Então o gráfico ele teria que ser mais ou menos constante. Só muda mesmo do Trópico de Capricórnio e no de Câncer. E aí, como a gente viu, nessa época do ano tem que ser verão no sul, tem que ter mais incidência solar no sul e menos no norte. 6 meses depois a gente tem a inversão dessas características aí nos hemisférios sul e norte. Então, de todas as formas, indo pela geografia ou pela análise do gráfico, a resposta dessa questão teria que ser a alternativa A mesmo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!